Deus. João capítulo 1, verso 19, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Verso 20. E ele confessou e não negou e declarou abertamente: Não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? E ele disse: Não sou. É o profeta? E ele respondeu: Não. Verso 22. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Amém, amados? Graças a Deus. Estamos nesse segundo dia falando sobre a reforma protestante. Certamente você já conhece um pouco, ou pela igreja, ou pelo noticiário. Tenho visto até alguns jornais falando a respeito, né? Principalmente no final do mês, que fala bastante sobre a reforma protestante. Hoje nós falaremos somente a graça. Nós sabemos que ali no século XV, século XVI, a igreja institucional, a igreja europeia, a igreja católica, tinha um poder, tinha as indulgências, havia um movimento, né, de controle sobre a população, não havia a tradução da Bíblia para a humanidade, para o povo naquela época, havia compras, havia política, havia uma mistura de Estado, de política com a igreja, amados. E Martim Lutero, entre outros homens levantados por Deus, não só na Alemanha, na Inglaterra, mas em outros lugares, falar brevemente aqui uma questão histórica, foram levantados por Deus e se posicionaram havendo uma reforma protestante. A palavra protestante é isso, é o protesto. Justamente se posicionaram sobre coisas que olharam e falaram assim: isso não está de acordo com a Escritura. E dos 5 pontos que eles falaram de destaque, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, que nós vamos meditar ao longo das semanas, só a Deus a glória e somente Cristo. São esses 5 pontos, as 5 solas, somente. E o homem, ao longo da história, naquele período já estava algo tão institucional, já da organização, da palavra papal, da palavra do homem, do dinheiro, do poder, do clero, do avanço. As pessoas lutavam e matavam em nome de Deus, mas não havia um entendimento bíblico. A palavra parece que estava... A igreja estava distante do povo, das realidades, das misérias, das divergências, do que havia na comunidade. Havia muita fome, havia muita miséria. E homens de Deus foram levantados, amados, e se posicionaram. E muitos, se não a maioria, pagou com o pescoço, pagou com sangue sobre aquele protesto que eles fizeram com a igreja. E aqui nós lemos, amados, a história de um homem chamado João Batista, que era um profeta. E era um homem que também, ele fazia muitos protestos. Ele também se posicionava. Ele não ficava calado. Ele era um homem de poucas palavras, ele falava... Era papo reto, direto, e ele falava muitas vezes o que ele via que era pecado. A politicagem, o Estado, a sujeira que havia debaixo dos tapetes entre a comunidade religiosa, entre os fariseus, entre o Império Romano. Ele era um profeta do deserto e ele atraía a multidão. E isso, amados, nós lemos aqui no verso 22 que isso estava fazendo o quê? Estava chamando a atenção. Nós lemos aqui no verso 22... Os fariseus vieram de Jerusalém, né, os judeus vieram de Jerusalém e perguntaram para João Batista: quem você é? Você é o profeta? Você é Elias? Quem você é? Diga quem você é, porque estão nos perguntando. Quem você é? Nos dê uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz a você acerca de si próprio? Amados, e o que o Senhor ministrou ao meu coração, uma reflexão para nós hoje. O que você diz acerca de si próprio? O que você fala sobre você, sobre a tua pessoa, quem é você? João Batista já tinha uma certa fama, já tinha um nome conhecido, e tinha a cabeça a prêmio, literalmente, teve a cabeça a prêmio de perseguição.
mas era um profeta, era um homem de Deus. O que diriam sobre você? Qual seria o recado? O que você falaria acerca de si próprio? João Batista, ele talvez poderia ter propriedade para falar os seus troféus, os seus belos discursos, a sua fama, o seu nome. Nossa vida, os nossos passos, sonhos, intenções devem apontar para Jesus, porque Ele é a graça, é dele que vem o dom da vida, amados. João Batista, primo de Jesus, profeta, um homem de Deus que já anunciava o Messias. A famosa frase dele célebre: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creio que a frase mais famosa dele, e o momento também mais, o versículo, a frase mais famosa dele, e o momento mais importante de João Batista, no momento em que ele vai batizar Jesus Cristo, para dar exemplo. Já havia uma repercussão sobre o seu ministério. Ele poderia se autopromover, mas falou daquilo que era eterno. Ele foi servo e glorificou a Deus. Será que a minha vida tem apontado para Deus? Será que meu casamento tem indicado a cruz? Será que o meu trabalho tem indicado o nome do Senhor? Porque João Batista, um homem de Deus, mas ele apontava para o Messias. Ele apontava para Jesus Cristo. A igreja naquela época, amados, há 600 anos atrás, parece que não estava apontando para Cristo, mas estava apontando para o gasofilácio. Ela olhava com mais carinho para o gasofilácio, olhava com mais carinho pelos títulos, pelos cargos, pelo poder, pela fama, pela politicagem, pelas alianças. A igreja, como organização naquela época, ela não estava apontando para o Messias, não estava apontando para Cristo. Nós, como igreja local, nós como cristãos nazarenos, a nossa casa, a nossa família, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, o seu local de trabalho, será que estamos apontando para Cristo? Nós precisamos de uma reforma, amados. Na verdade, estamos a todo momento sendo reformados. E aquele que tem sabedoria não é tolo, mas há uma humildade. Ele permite o Espírito Santo de Deus reformar o seu coração. Ele permite o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração e ir lapidando. E João Batista, ele teve isso. Ele era um homem, um servo, mas ele tinha uma humildade. E ele foi usado por Deus. Há uma frase muito comum, né, entre os missionários: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrar pão. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas é uma frase muito comum. E João Batista, ele fez isso. Ele apontou aonde encontrar o pão da vida, a água da vida, Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isso é a graça, amados. Porque não é pelo meu esforço, pelo meu mérito, não é pela minha fama, porque as pessoas estavam aqui, fala quem você é, para que possamos dar uma resposta a quem nos perguntaram. Ele poderia ali ter uma autopropriedade, a fama, o ego, mas não é a nossa fama, não é o nosso sobrenome, não é a nossa placa, não são os nossos títulos certificados, não é a nossa roupa, não é a nossa experiência, a nossa academia, não são os mármores e títulos, amados, mas é somente pela graça de Deus. E se você está aqui nessa noite, você foi alcançado por essa graça. Isto é maravilhoso, amados. Isso deve incendiar nossos corações. Pela graça. É só realmente abrir as mãos, estender e agradecer. Louvado seja Deus. Porque Ele deu isso para nós, amados. E receber, e no momento que nós recebemos isso, nós somos impactados. E no momento que nós somos impactados, nós recebemos a graça de Deus. Existe a graça comum, que é a graça de Deus que alcança todos. O Senhor manda sol e chuva para todos, ou Ele manda só para um grupo? Ele manda sol e chuva para todos. Para cristãos, para judeus, para gentios, para ateus. O sol e a chuva abençoam a todos. A ciência, o conhecimento que Deus deu à mente humana, e aí cada um faz aquilo, né, do seu conhecimento, né, lapidando o seu talento, mas é uma graça de Deus. Poderíamos ser como animais irracionais, mas há uma graça de Deus que te deu inteligência, que te deu uma liberdade de escolha, que te deu um raciocínio, que te deu lógica. Isso é uma graça, é a graça comum e alcança a todos, bons e maus, sábios e tolos, ignorantes, pessoas que rejeitam a Deus de forma consciente, pessoas que vão ao altar do Senhor. Essa é a graça comum, mas há uma graça
a graça preveniente, a graça salvífica. Essa graça, o Senhor, Ele vai ao seu encontro. O Senhor, e nós vamos falar aqui brevemente sobre isso, o Senhor, Ele vai ao seu encontro, Ele fala contigo, amados. Momentos na palavra, momentos em sonhos, momentos num louvor, mas o Senhor, Ele fala contigo. E quando Jó 36, verso 11 fala isso, quando Deus fala, Ele fala ora de um modo, ora de outro, mas quando Deus fala, você sabe, Deus falou comigo. Ele vai falar com cada um de uma forma aqui particular, cada um de uma forma única, mas de forma clara, não é uma suposição, não é um rascunho, uma sombra, será não, amados, você tem a clareza, e quando é a voz de Deus, quando é a graça dele vindo ao teu encontro, para que é essa graça, amados? Justamente para que nos livre do pecado, como João Batista, ele estava alertando a todos que viviam no pecado. Então, quando a graça de Deus ela vai ao nosso encontro, ela faz um confronto em nossos corações, para nos tirar do pecado, amados. Nesse mundo caído e perdido, mas não para ficarmos na igreja, enclausulados, fechados, como uma peça de mármore, vendo, olha como eles são santos, olha como ela é santa, ou ele é santo. Não, amados, no mundo real, caído e perdido, para que possamos relacionar e a graça de Deus se manifeste, a luz do Senhor se manifeste a todos, o amor dele se manifeste a todos. Essa é a graça preveniente, amados, o Senhor indo ao encontro. O Senhor fez isso com Adão, procurando Adão, e Adão, o que diz o texto, a palavra de Deus, ele se escondeu. Mas o Senhor foi ao encontro de Adão, o Senhor foi ao encontro de Moisés, o Senhor foi ao encontro de Samuel, chamando Samuel. O próprio Senhor Jesus foi ao encontro dos discípulos. O próprio Senhor Jesus foi ao encontro de Saulo, que caiu do cavalo. Por que você me persegue? O Senhor, Ele vai ao teu encontro, amado. E Ele fala contigo. E essa é a graça de Deus. Não é pelo meu mérito, meu esforço, a minha fama, o meu nome, mas é pela graça de Deus. E João Batista, ele foi alcançado por isso. E era algo maravilhoso. Ele não permitiu que a fama, o ego pudesse massagear o seu coração, amados. E no momento que nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos, nós celebramos e nós compartilhamos, amados. É de graça. Eu não posso vender isso. Eu não posso o que eu recebi de graça, o que diz a palavra de Deus, inclusive o que eu recebi de graça, eu querer fazer um comércio, vamos vender, vamos prosperar, vamos fazer um palanque disso, vamos tentar criar uma alavanca, degrau sobre isso. É algo maravilhoso, é a graça, amados, e poder compartilhar sobre isso. C.S. Lewis, ele fala, acredito no cristianismo, acredito no evangelho, como acredito no brilho do sol, vejo tudo através deste brilho que ilumina, amados. Essa é a cosmovisão, essa é a graça de Deus, através do evangelho, através dessa lente, sobre tudo nós possamos olhar, amados. Somente a Escritura, somente a Deus, a toda a glória e todo o louvor, somente a fé, amados. O Senhor, Ele nos chama, duas coisas que o Senhor nos chama, ao arrependimento. E devemos ter fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, quem é o Filho de Deus. O que Jesus fez na cruz, na qual eu e você deveríamos estar lá. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e ter fé em Jesus Cristo. Os fariseus eram um partido político, religioso, eles enviaram sacerdotes e eles, talvez de uma forma sutil, como um cavalo de Troia, tentaram colocar a fama no coração de João Batista. Fala aqui no texto, amados, que sobre o seu nome, o teu nome já estava conhecido. De forma sutil, muitas vezes, o inimigo ele quer colocar algo no seu coração. Às vezes uma palavra, às vezes um ego, um aplauso, um reconhecimento, a fama. Às vezes o inimigo ele quer de forma sutil colocar isso no nosso coração. Mas nós devemos reconhecer a nossa humanidade caída. Nós devemos reconhecer Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. E a graça nos leva ao confronto. E essa graça nos leva a compartilhar. E eu quero te convidar, você abra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e verso 6. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou
a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo, amados. Maravilhoso, louvado seja Deus, amados. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele enviou o seu Filho, e essa é a graça. E somente através de Jesus Cristo, amados. Ele é o mediador. Esse é o ministério da reconciliação que nos restaurou e que nos redimiu, amados. Nós não devemos olhar no retrovisor para olhar no passado. Provérbios, amados, fala: assim como você se vê, assim é a sua alma. Como você se vê? João Batista, ele tinha convicção de quem ele era, de um coração servo. Porque muitas vezes como você se vê, e às vezes o ego, a fama, alguma coisinha está no coração, tem alguma coisinha roubando o coração. E às vezes assim é a nossa alma. Mas devemos, como João Batista, ser servos e nos humilharmos diante do Senhor. Porque a graça de Deus, e não de homens, ela restaura e ela salva, amados. O que você falará acerca de si próprio? O que você falaria? Talvez você estava perdido, talvez você andava em caminhos de morte, talvez respirando morte. O que devo falar sobre você? Fui salvo, fui achado, fui encontrado, fui resgatado. São essas palavras, amados, nas entrelinhas que João Batista ele queria dizer, amados. E isso que devemos falar, amados. Você tem que falar sobre você. Eu fui salvo, eu fui resgatado, eu estava perdido, eu estava num lamaçal de pecados, mas eu fui salvo e encontrado pelo Senhor. Ele me encontrou, amados. A palavra do Senhor nos fala lá em João, capítulo... Ele nos amou, porque nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, amados. João capítulo 1, 1 João capítulo 1. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, amados. Isso é a graça de Deus vinda ao nosso encontro, trabalhando o nosso coração. E se você está aqui nesta noite, certamente alguma questão, alguma coisa no seu coração, todos nós aqui, há algo a lapidar, amados. João Batista, como servo, tinha muitas coisas para poder trabalhar. Nós tínhamos dívidas, havia uma dívida sobre nós, havia uma condenação sobre nós, havia dúvida sobre nós, mas Jesus Cristo, a graça do Senhor na cruz, Ele pagou esta dívida, a condenação que estava sobre nós, agora nós somos livres, e a dúvida que nós andávamos, agora você anda em verdade. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, amados. Eu e você, nós tínhamos uma obrigação. Grava isso que eu vou falar. Nós tínhamos uma obrigação. E nós éramos incapazes. Mas Jesus Cristo era capaz. E a obrigação que eu e você nós tínhamos na cruz, esse é o favor de Deus. Favor imerecido, a graça do Senhor. O que era obrigação, eu era incapaz. Jesus Cristo, ele era capaz. E era o favor de Deus. E o que para mim era impossível, para o Senhor era possível, amados. E a palavra do Senhor nos fala lá em Efésios capítulo 1, verso 18. Abra lá comigo, por gentileza. Diz assim, amados, Efésios 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, amados. Os olhos do nosso coração, o Senhor, Ele está falando aos nossos corações, Ele está iluminando a mente, iluminando o coração. Por isso que a palavra de Deus somente é só escritura, amados. Não é um livro qualquer, não é um livro místico, não é um livro que para alguns olham nas livrarias como um best-seller. Alguns fazem talvez comércio, alguns querem para os seus interesses e querem pegar porções, mas é a palavra de Deus, amados. Isso está de graça para nós, amados. E isso ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que a esperança do Senhor brote em nossos corações, porque Ele chamou a igreja, amados, Ele chamou os eleitos, Ele chamou todos para a gloriosa herança nos céus, amados. Devemos ter esta confiança em nossos corações. João Batista, ele tinha tudo para promover a fama, promover o seu nome, talvez querer fazer algo paralelo, mas ele foi servo e foi humilde.
Quem é você? Dê-nos uma resposta. Quem é você? Eu queria te convidar, você puder curvar a tua cabeça. A graça de Deus, amados, é algo inexplicável. A história, os acadêmicos, os poetas, os teólogos, tantos tentam explicar, mas a graça de Deus, amados, o favor imerecido, é somente a graça, somente abrir as mãos e receber o que é a graça de Deus, amados. Aquilo que a palavra do Senhor nos fala, justamente lá em Efésios capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós fomos salvos, amados, não por boas obras, não pelo mérito, não pela fama, não pelo que talvez o teu nome, a sua família, a sua casa, talvez a sua primeira, segunda, terceira geração já tenha percorrido de cristãos, de protestantes, talvez uma geração pastoral, não sei, ou de músicos, não por isso. Mas nós somos salvos para as boas obras, para fazer as boas obras, amados, porque a graça de Deus nos resgatou. E João Batista, ele tinha um coração servo, amados. E devemos, amados, receber a graça de Deus. Devemos celebrar como João Batista celebrava isso. Mas a sua igreja local, a sua comunidade era um ambiente diferente. Eram os desertos. Ele andava com uma roupa diferente. Ele era uma pessoa diferente porque havia um protesto. Ele se manifestava, ele se posicionava diante daquele mundo caído e perdido. E a luz, as boas obras se manifestavam. E isso chamou a atenção de muitos religiosos. E no momento que nós recebemos a graça de Deus, nós celebramos isso e nós compartilhamos, amados. E eu quero orar neste momento agora, já encerrando.